Boa noite a todos. Meu nome é Marcos, eu faço parte do Centro Espírita Evangelho de Jesus, aqui de Indaial. Vou cantar umas duas músicas para vocês. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quanta neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
Olá, boa noite a todos. É uma alegria hoje estarmos aqui, então, transmitindo a palestra da Casa Espírita Evangelho de Jesus. Eu me chamo Cláudia e para harmonizarmos o ambiente de hoje, do livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeli, iremos ler o item 101. Necessitas de serenidade a cada passo. Serenidade para discernir, atuar e viver. A vida é galopante e muda os seus cenários a cada minuto, exigindo permanente serenidade a fim de não esmagar as pessoas. Quem se aflija e tenta seguir a velocidade ciclópica desses dias, arrebenta-se, porque sai de uma para outra situação com muita rapidez, sem mesmo tempo para adaptação na fase anterior. As notícias chegam e os acontecimentos passam, produzindo imenso desgaste emocional, mental e físico. Resgata-te na serenidade, preservando os equipamentos da tua existência que estão programados para uso adequado e não para o abuso. E com essa mensagem, então, nessa noite, nós rogamos o amparo do nosso Mestre Maior, dos espíritos que nos acompanham, para que eles nos intuam com bons pensamentos, boas ações, que possamos aproveitar a palestra dessa noite e os ensinamentos de hoje aqui adquiridos, que possamos levar para o nosso dia a dia. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe, ilumine cada lar, cada pessoa. Que assim seja. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar com Jesus, amor. Sonhar com Jesus, sonho. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E assim, então, muito obrigada, Marcos, por ter nos apresentado essas músicas, né, essas melodias que nos tocam o coração. Então, o palestrante da nossa noite hoje é o seu Nilton. Seu Nilton é trabalhador da Casa Espírita Evangelho de Jesus, e ele que está com a palavra, então. Seu Nilton, então, o senhor seja bem-vindo. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecido a Deus e à espiritualidade maior pela oportunidade que Ele nos dá de podermos estar aqui, compartilhar com todos um pouco de assuntos que dizem respeito
a nossa vida, como ensinamento, como reflexão e como aprendizado. A leitura que foi feita na abertura falava da serenidade, exatamente bem a propósito, até do momento todo que nós estamos vivendo neste mundo agora, e do tema, do assunto que nós vamos tratar, que requer, sim, uma serenidade para nós podermos trabalhar este assunto e compreendê-lo sem nenhum tipo de julgamento. O tema que que nós nos propomos a conversar é sobre o aborto. Alguns dias atrás, quando me foi proposto falar aqui na casa e eu ainda não estava exatamente em condições, após a convalescença, eu já vinha pensando nesse tema e amadureci o tema, e agora, encontrando condições de saúde para poder estar aqui, eu trago essa reflexão. Viver. Este é o primeiro de todos os direitos do homem. Ao trazer este assunto para esta expositiva, eu sei do caráter controverso e delicado do assunto. E não queremos estabelecer aqui nenhum confronto, e muito menos estabelecer qualquer julgamento sobre comportamento de pessoas. Porque só Deus é que sabe o íntimo das almas. E só Ele pode julgar. Ele é justiça suprema. Mas é também misericórdia. Enquanto nós, humanos, com nossas leis mutáveis, olhamos a superficialidade dos atos, Deus conhece na profundidade as razões e as causas de cada ato por nós praticado. Todavia, a questão do aborto não é religiosa, embora muitos assim querem colocar, mas é uma questão ético-moral, pois trata da vida e independe de conceitos religiosos ou de facções religiosas. Existe hoje na sociedade um apelo muito forte a favor do aborto, atendendo a variados interesses. Nos últimos dias, este assunto aborto ganhou a mídia de forma muito intensa a partir daquele episódio que foi muito noticiado da menina, uma menina de 10 anos, que foi engravidada por um estupro e que, a partir daí, se levou a praticar um aborto. E isso gerou realmente uma mídia muito intensa sobre isso. E aproveitaram, certamente, como aproveitam todas estas oportunidades que se apresentam, os chamados abortistas, para fazer a divulgação das suas ideias, querendo fazer parecer que a questão do aborto é, sim, uma prática natural, uma prática que não tem nada a ver com a vida que está sendo gerada, mas apenas interessa à mãe. Dentro daquele dito, ou aquela maneira expressada de pensar, de que eu sou dona do meu corpo. Assim se expressam as abortistas ou as que querem divulgar essa ideia. Então, para elas, a ideia da vida que está sendo gerada não interessa. E as constantes e repetidas notícias e informes sobre este e outros casos vão sendo colocadas de tal maneira
que o aborto passa a ser absolutamente normal e aceitável. Por isto é que é importante falar sobre o assunto, a chamar a atenção, a refletir sobre este tema. Então, a discussão não é mais a questão apenas do aborto, mas a questão agora passa a ser a questão da vida. Esse é o tema central, vida. Que aborto é a prática, mas a causa é a vida. Não tenho aqui a pretensão de exaurir o assunto, por mais extenso e profundo que ele seja. E é. Mas quero aqui apenas abordar alguns aspectos, alguns pontos, procurando mostrar especialmente a manipulação que se faz sobre esse tema. Vamos ver, então, primeiramente, a questão um pouco da legislação brasileira, para entender, nesse contexto, como se coloca este assunto. Primeiro, vamos ver dois conceitos. Nascituro é uma palavra que sempre está colocada quando falamos de aborto. Então, nascituro é o ser que já foi concebido e que ainda está por nascer. O segundo conceito é entender que somente os seres vivos, aliás, somente os seres que têm vida, conseguem se desenvolver. Aquele que não tem vida está morto, ele não desenvolve, perece. Portanto, se o embrião, ou feto, ou nascituro, se desenvolve no útero da mulher, desde o momento da concepção, é porque tem vida. Se tem vida, tirá-la é um crime, é um homicídio. A Constituição Federal, nossa brasileira, no seu artigo 5º, assevera que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida. Então, é fácil encontrar em toda a nossa legislação a questão da proteção da vida, incluindo aí desde o nascituro, pois a genética prova que, a partir da concepção, na formação do óvulo pela ligação do espermatozoide com o óvulo, aí já há a formação de um ser vivo. De uma célula se multiplicam de 2, 4, 8, 16 e assim por diante de forma exponencial, e rapidamente aquela primeira célula ela só se multiplica porque está em vida, existe ali um princípio vital, existe aí uma energia, e logo nós temos um ser formado. Não importa que nome seja dado de forma didática. Ovo, zigoto, feto, o embrião, é apenas diferenciações de nomenclatura para vários estágios deste novo ser que está se formando. E então se estabeleceu que até 8 semanas ele é embrião. E depois ele passa a ser um feto. Mas é o mesmo ser, é uma continuidade. Assim como nós podemos comparar uma caminhada ou uma corrida, em que, para se alcançar o destino da caminhada ou final da corrida, há que se ter o começo. É o primeiro passo, é a largada. A partir dali já se iniciou a corrida. Não importa se ela tem um passo, 2 ou 3, ela já é uma caminhada. Assim é a vida. Ela começa lá com esta energia vital que é colocada por Deus e é então um espírito que ali está presente. E dessa forma, então,
a proteção jurídica da vida humana começa com o início dela. A partir do momento, então, que está sendo formado esse novo ser. Quando há a fecundação no ambiente materno desta célula chamada célula ovo. O Código Penal e o Código Civil da nossa legislação também colocam o nascituro como titular dos direitos de viver, pois eles têm direito a reconhecimento de paternidade, de alimentos gravídicos, herança, legado, doação, posse. Todos esses direitos já estão assegurados na nossa legislação para aquele ser que ainda não veio ao mundo, mas já é vida intrauterina. E ele tem, sim, seus direitos assegurados. Portanto, aborto é crime contra a vida humana. O artigo 227 da Constituição também estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, jovem, ou com absoluta prioridade o direito à vida. Mas vamos ver. Então, já está muito bem caracterizado, de forma bem sucinta, que há todo um arcabouço jurídico, legal, que dá, sim, a clareza de entendimento que a vida está protegida pela lei. Mas existem 3 hipóteses no Brasil de aborto chamado aborto legal. A primeira hipótese é gravidez resultante de violência sexual, ou seja, é o caso do estupro. Está lá na lei que permite o aborto chamado legal. Ou o risco da vida para a mãe, no caso de doença. E a terceira hipótese é a tal da criança anencéfala, aquela criança que nasce ou está sem o cérebro, né? Isso já não está na lei porque não passou pelo Congresso. Não foi uma lei votada no Congresso, mas foi interpretação do Supremo Tribunal, através de uma demanda judicial, e ele estabeleceu que, nesse caso, também é legal fazer o aborto. E então deram um nome de forma, criando um eufemismo, né, que dizem que não é um aborto, mas é uma antecipação terapêutica do parto. Então, vão extrair esta vida de forma chamada terapêutica. Isso nada mais é do que uma prática de eugenia, porque estamos aí fazendo uma seleção de seres. Já fazia isso também o nazismo. Praticou e muito a eugenia, tentando colocar apenas indivíduos perfeitos aqui nesta terra. Aqueles que tivessem defeito físico não poderiam vir ao mundo. O direito à vida, então, é um direito superior aos demais direitos. E é, então, indiscutível a sua importância e atinge, sim, o nascituro. Do ponto de vista da nossa legislação, portanto, há um forte embasamento a proteger a vida desse chamado feto, embrião, como queira. Portanto, mesmo que se diga que o aborto é legal, porque é autorizado pela justiça, como no caso do anencéfalo, esta definição não abranda ou não anula o crime cometido contra a vida do ponto de vista moral. Tentar relacionar a vida humana com a consciência e a capacidade deste ser se relacionar com o mundo exterior também é uma violência. Por quê? Entender que a nossa capacidade de se relacionar com o mundo é que caracteriza
A vida realmente não faz sentido. É um erro conceitual desprezar a vida humana para centralizá-la no cérebro, entender que o cérebro é a essência. Mas quando, na verdade, se nós estaríamos pensando dessa maneira, nós estaríamos entendendo que todos os incapacitados mentais estariam sendo candidatos à fileira da morte. E não podemos esquecer, ou vamos lembrar agora, que uma das primeiras experiências do nazismo para a eliminação exatamente desses seres, né, dentro dessa ideologia da seres perfeitos, foi a morte de um homem de 23 anos porque ele era epilético. Então, se entendeu que ele não tinha capacidade suficiente para se relacionar ou estar neste mundo. Então, essa ideologia, ela é extremamente perniciosa para a vida humana. Então, não confundir a formação do sistema nervoso e do cérebro com a vida, porque existem muitas crianças que, nascidas sem cérebro, as chamadas anencéfalas, viveram vários anos, meses ou anos até. Portanto, tiveram, contra todas as evidências e contra todos os ensinos da ciência, porque não tinham cérebro, se consideravam sem vida, no entanto, viveram. Cumpriram, sim, a sua programação espiritual durante um certo tempo. A prática do aborto era muito também prevista, né, e executada no nazismo. O próprio Viktor Frankl, aquele médico suíço famoso, né, ele nos relata que a sua esposa foi obrigada a cometer aborto, fazer aborto, pelos nazistas, antes de ser levada para os campos de concentração. Há um relato muito interessante trazido por um médico famoso chamado Jérôme Lejeune, um francês. Esse médico foi o descobridor da síndrome de Down. E estava ele em uma palestra, né? Uma palestra, uma entrevista, um debate na televisão com um outro médico chamado Monod, que era abortista, defendia a ideia do aborto. Lá, certo momento, este médico descobridor da síndrome de Down perguntou a este médico abortista e colocou a seguinte situação para ele. Um pai sifilítico, uma mãe tuberculosa, tiveram 4 filhos, sendo que o primeiro nasceu cego, o segundo nasceu morto, o terceiro nasceu surdo-mudo e o 4º tuberculoso. Agora a mãe estava grávida do 5º e perguntava então Jérôme para Monod, o que fazer com esta 5ª gravidez? O que você recomendaria? E ele disse, sem dúvida, sem pestanejar, eu interromperia esta gravidez, esta gestação. E aí, Jérôme diz assim, você teria impedido a humanidade de ter o privilégio de ouvir as músicas de Beethoven. Porque este 5º filho que nasceu perfeito e é Beethoven. Teríamos eliminado a possibilidade de o mundo conhecer esta música extraordinária
Então, vejam que os ditames, né, os paradigmas da medicina não são tão certeiros assim. Né? Existe um relato médico, e eu começo pela frase o seguinte, dito por ele, por esse médico, não o que eu acabei de citar naquela entrevista, mas um outro médico chamado Dr. Bernard Nathanson. Ele disse assim, eu fiz 5.000 abortos. Uma frase forte, que choca. E ele proferiu esta frase num congresso, no dia 13 de fevereiro de 2008, numa cidade em Portugal, numa conferência médica. E ele, depois dessa conferência, a sua manifestação foi reportada pela revista espanhola Fuerza Nova, de onde, então, trouxeram a confissão deste médico. E ele relata o seguinte, que ele foi o maior abortista dos Estados Unidos. Ele tinha uma clínica, ele foi guindado a diretor de uma clínica médica, ele tinha sob seu comando 35 médicos, e eles faziam 200 abortos por dia nesta clínica. Então, ele relata que ele conta a história de como eles convenceram a população dos Estados Unidos a aceitar a ideia que o aborto deveria ser legal. Então, como os Estados Unidos naquela época tinham 200 milhões de habitantes, eles precisariam de convencer 199 milhões, que essa população, como a nossa brasileira, na sua grande maioria, é contra o aborto. E aí ele relata quais foram as táticas que ele considera assim, táticas infalíveis para convencer o povo, convencer as pessoas. Assim como também em todos os outros países usaram a mesma tática. Então ele diz o seguinte, primeiro, cuidado com as estatísticas e a manipulação dos números. E ele diz que duas mentiras serviram como base. Primeiro, a falsificação das estatísticas e, segundo, a invenção de pesquisas que diziam ter feito. Ora, números baixos não impactam. É preciso colocar números altos. Então, 100.000 abortos clandestinos, que ninguém consegue saber exatamente como foram feitos, onde foram feitos, ninguém conta. Simplesmente vai-se para a imprensa e diz que foram 1 milhão de abortos. Fabricaram números. 200 mortes por aborto clandestino se transforma em 10.000. Então, existe uma tática para aprovação nesses países, em todos os países. Primeiro, é ganhar a imprensa, a mídia. Segundo, atacar a religião. E terceiro, desumanizar o feto. Na medida em que você e a mídia percebe-se claramente, foi ganha, né? As campanhas, as notícias, a maneira como esse assunto é levado à população é muito fácil de perceber, sempre favorável ao aborto. Segundo, a questão do ganhar as mídias, atacar a religião. Então, destrói-se a religião como sendo um dos baluartes da ética e da moral. E o terceiro é desumanizar o feto ou o nascituro. Então, começou-se a dizer que o feto não é um ser formado, que o feto ainda não é um ser humano. Ele é uma coisa. E, a partir daí, essa ideia, né, desse ser que não pode se expressar, não pode se defender, então,
vendeu-se e aceita cada vez mais essa ideia. Então, diz esse médico, Dr. Nathanson, que em 1971, quando ele dirigiu essa clínica nos Estados Unidos, como sendo a maior abortista, depois daí, ele saiu, ele foi dirigir no hospital lá de Nova York, Hospital São Lucas, ele criou um setor chamado de fetologia, ou seja, passaram a estudar o feto, porque até então não havia um estudo universitário, uma ciência voltada especificamente para estudar o feto. E aí ele estabelece este trabalho e começa a estudar o feto. A partir daí, diz ele, que ele se convenceu de que feto é vida, que a vida existe desde o nascimento, desde a concepção. Porque todos os estudos de imagem, de ressonância, enfim, todos os parâmetros utilizados para o seu estudo revelaram, mostraram inequivocamente que assim ali havia uma vida. E ele deixa então de ser um médico abortista, ele se afasta desta clínica e passa a ser um ativista contra o aborto. E ele diz o seguinte, para terminar: como cientista, eu não acredito. Eu sei que a vida começa no momento da concepção e que esta deve ser inviolável. Então, ele não tinha nada a ver com religião. Ele não era religioso, não tinha envolvido nada. Era um conceito científico. Pois ele estava convencido. Então, não era uma questão de acreditar. Ele sim de saber. E a partir, então, deste conhecimento, ele abandona completamente a prática do aborto e passa a ser um defensor da vida. Em 1900, isso deu de 71, né, porque a legalização do aborto nos Estados Unidos foi no começo da década de 70. E aí, em 85, ele produziu um filme chamado O Grito Silencioso. Esse filme está à disposição de quem quiser assistir, tem duração de 29 minutos, está no YouTube. Assistam. Vão ficar realmente impressionados. Duvido que alguém esteja pensando na ideia de aborto e que assistir o filme vai mudar de ideia. Fica o desafio. A indústria do aborto. Por que é tão divulgado? Por que é tão... ganhou tanto espaço? Porque é realmente uma indústria. Nos Estados Unidos, diz que em 1963, portanto, antes da legalização, se faziam 100 mil abortos por ano. 10 anos depois, 73, então sim, já estava legalizado, já o aborto era 750 mil, número de abortos. Em 83, quase quando ele faz esse filme, já tinha 1,5 milhão de abortos. Cada operação de aborto custava entre 300 a 400 dólares, o que dá 5 a 6 milhões de dólares por ano. Então, a indústria do aborto está entre as 500 maiores indústrias do mundo. E hoje, como essa concentração de clínicas de aborto estão mais nos Estados Unidos, o estudo é lá nos Estados Unidos, hoje está envolvido por crime organizado. Faz parte do crime organizado essa questão do aborto lá. Aqui no Brasil, a manipulação da informação. Embora não esteja aprovado no Congresso, nunca conseguiram aprovar, o nosso Congresso ainda resiste a essa ideia, né, de aprovar legalmente, por lei, criar a lei de legalização, mas de forma disfarçada, manipulando a informação, criando eufemismos, eles praticamente legalizaram.
Então, primeiro, tem um projeto de lei complementar, o 3 de 2013, que trata do atendimento à vítima do estupro. Então, começaram por ali. Então, criaram uma norma técnica que prevê aborto como parte de atendimento integral à vítima do estupro. E isso passa a ser, ganhou uma força de lei. Então, tem que tratar a vítima do estupro. Então, não importa ali no caso, o aborto. É tratamento da vítima. E o hospital é proibido de informar as autoridades, né? Os médicos não podem revelar, não podem comunicar para a polícia que houve ali feito um aborto, etc. e tal, né? Então, é proibido provar a veracidade e o relato da gestante é o suficiente. Ela chega lá e diz assim: eu fui estuprada, estou grávida, quero fazer o aborto. É obrigado a fazer pelo SUS e não pode comunicar. Então, aos poucos foi ganhando espaço essa prática. Bom, deixando agora de lado esse aspecto mais abrangente, jurídico, né, da questão do aborto, vamos ver a doutrina espírita realmente o que ela fala. E dissemos no começo que é uma questão ético e moral e não religiosa. E a doutrina espírita não fala em religião, fala exatamente em moral, realmente direitos perante a lei divina. Ela estabelece, a doutrina espírita estabelece claramente que aborto é crime, que pode ter atenuantes ou agravantes, mas é um desrespeito à lei de Deus. E antes de ser uma transgressão à lei humana, é sim o abortamento um crime provocado perante a lei de Deus, ou chamada lei natural, e que os seus infratores ficam sujeitos a uma lei muito severa, chamada lei de ação e reação, que traz as consequências dos atos. Todos os atos que nós praticamos têm, sim, consequências. A doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, trata claramente desse assunto. A questão 358 diz assim: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que se transgride a lei de Deus. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Nós fizemos esta pergunta no início da nossa conversa hoje. Primeiro direito é o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer, que possa comprometer-lhe a existência corporal. Bom, a questão, então, vocês já perceberam que toda ela se centra em cima da desumanização do feto. Então, dizer que o feto, o embrião, não é vida, não é ser humano. Então, não estaria agredindo aqui nada, né, de confronto com a lei ou com a moral. Mas a questão se centra, então, no que dizer? Quando é o início da vida? Então, isso quer dizer que a vida começa depois de 6 semanas, 12 semanas, e por aí adiante, cada defensor vai colocando datas para isso. Em que momento a alma se une ao corpo? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 344. A união começa na concepção. Claro. Bom, isso aí está de acordo com o que realmente a própria medicina, a própria ciência nos explica, né? No caso do aborto terapêutico, que é o caso previsto na legislação brasileira e está na doutrina espírita, pergunta assim: no caso em que há risco de vida para a mãe, pode-se fazer o aborto? Aí sim. Preferível é que se sacrifique
o ser que ainda não está completo do que se sacrifique a vida de uma mãe que já é um ser, né, formado e que está aí fazendo a sua caminhada. Até porque hoje, claro, essa pergunta foi lá em 1857, 58, Kardec fez aos espíritos. O estágio da medicina da época era um estágio bem mais com dificuldades do que de hoje. Hoje, dificilmente, né, a medicina não ofereceria alternativas médicas para acompanhamento dessa gestação, poderia trazer risco para a mãe. Então, essa possibilidade era cada vez menor desse aborto terapêutico. Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, trata muito claramente pelos relatos trazidos sobre as consequências de nossos atos. Toda a imperfeição da alma, todos os nossos atos cometidos contra a lei de Deus, eles vão ter que ser reparados. E a reparação se dará sob muitas formas, né? Mas geralmente se dá sobre a forma de dor, de sofrimento, né? Por isso que Deus, assim como Ele nos concede nova oportunidade pela reencarnação, de nós resgatarmos os débitos do passado, esse resgate se dá exatamente para que nós possamos ter a oportunidade de aprender o aprendizado sobre esses atos que são contrários à lei de Deus. A justiça divina, então, se manifesta, porque Jesus mesmo disse, a cada um conforme as suas obras. Ao praticar o aborto, nós adquirimos um débito. Eu falo nós, porque o aborto não envolve apenas a questão da mulher, mas também o homem que induz a mulher ao aborto. Induz, facilita, né? Até força. Então, cada um que concorre para este deslize, para este crime, vai ter que se haver diante da lei de Deus, né, para resgatar essa falha. E, afinal, então, para nós completarmos a nossa conversa, eu quero dizer mais uma vez, então, que não estamos aqui a fazer nenhum tipo de julgamento sobre atitudes, atos, ou condenar alguém, mas apenas fazer um alerta contra essa cultura da morte. Trazendo esta reflexão, alertar para que estejamos atentos aos nossos sistemas políticos, porque leis humanas passam pela face política de cada país. É lá no Congresso, é lá no sistema político, é nos governantes que estas práticas ganham corpo e são concretizadas. Praticamente em todos os países hoje está implantado de uma forma ou de outra a lei chamada legalização do aborto. E cada vez mais se coloca como, primeiro começaram com aborto no primeiro mês, depois passaram para o terceiro mês, depois passaram já para o quinto mês. Fala-se agora que a França, não tem essa confirmação, mas eu vi essa notícia, que está estudando autorizar aborto no 9º mês de gestação. Então, cada vez mais se avança sobre essa cultura da morte. E precisamos, então, nós estejamos atentos, refletindo sobre isso, para que, do ponto de vista político, nós consigamos não permitir que esta prática danosa se implante em nosso país. Confiemos, porém, na misericórdia de Deus. Se temos uma lei divina que nos cobra, temos uma lei. Deus também é misericórdia. A cada um segundo as suas obras e de acordo com a sua responsabilidade. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Só Ele pode julgar nossos atos. Bom, amigos, com isto nós damos por encerrado esta nossa expositiva, esta nossa conversa sobre esse tema, né? Que espero
possa ter produzido um ponto de reflexão, embora este assunto já tenha sido tratado múltiplas vezes e ainda será por muitas outras vezes, esperando que, pelo menos em nosso país, a gente não tenha a implantação de forma legalizada deste aborto. E que possamos todos nós entender que a prioridade, sim, é vida. E estamos tratando de vida de um ser que está aí sem condições de se defender. A mãe pode até se expressar, mas o ser que está sendo aniquilado por ser impedido de falar, de se manifestar, é uma violência, é um crime. Amigos, muito obrigado. Boa noite a todos e até uma outra oportunidade. E agora, encerrando então a nossa palestra da noite, como prece de encerramento, vamos rogar a Deus que derrame as suas bênçãos, permitindo que a espiritualidade maior que governa este nosso país esteja atuando sobre todos os corações e mentes do povo brasileiro, procurando dissipar da nossa psicosfera estas energias densas, pesadas, negativas, que são produzidas a partir de tantos descalabros, de tantos crimes, inclusive estes de contra a vida, para que possamos, como humanidade, caminhar mais na direção da evolução, nos tornando cidadãos, pessoas melhores, cumprindo mais as leis de Deus. Que a espiritualidade amiga nos acompanhe até os nossos lares, para que lá todos nós possamos encontrar tudo em paz, protegidos, amparados, e que Deus derrame sobre todos as bênçãos da paz, da saúde, da prosperidade, nos envolvendo a todos. Com estas graças e bênçãos, encerramos, orando então a prece que Cristo nos deixou, nos colocando sim como filhos de um Pai de bondade. Orando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Boa noite a todos. Obrigado.